gente hoje está conversando com Chandelle Brás. É uma grande honra ter a Chandelle aqui. É uma atriz que eu tive a sorte de trabalhar duas vezes, em duas novelas, e assisti ela no palco, num teatro que, aliás, eu vou conversar com ela sobre isso. Foi muito bacana. Um teatro desse tamaninho, pequenininho, no Leblon, e eu tinha visto ela antes de trabalhar pela primeira vez com ela. E foi muito bacana. Vamos ver, deixa eu chamar aqui a Chandelle. Ah, finalmente! Apareceu. Oi, Chandelle! oiê! Olha a cara dela de perdida. E aí, Aquela que não sabe Chandelle? fazer nada. Eu tô aparecendo para vocês? Tá, Como que é você está isso? aparecendo para mim e para todos, com certeza. Tá bem. Que bom que você conseguiu, gente. Eu tava ansioso. Eu convidei a Chandelle de bater esse papo. Ela, Alexandre, mas o meu sinal é muito ruim onde eu tô. Eu não sei se eu vou estar no Rio. Eu falei, meu Deus. Aí, sábado, a Chandelle confirmou. Falei, que legal. Que bom que deu certo, Chandelle. Eu espero que esse sinal aqui seja bom, né? Aquela que diz, no Rio, deixa eu ficar no Rio que meu sinal é bom. Aí é péssimo, imagina. Não, que meu sinal, pelo amor de Acontece. Não, eu já desisti. Eu tenho, teoricamente, a melhor conexão que pudesse comprar aqui para onde eu moro e volta e meia me deixa na mão. Não tem jeito. É tempos modernos, né? Deus. Tempos modernos. Mas que É bom, isso. deu certo, então. Eu estava já Olê, aqui, eu que estava aqui saudade de tecendo você. elogios a você já. Hã? Oh, que Eu, eu, saudade, Ale. Muita saudade de você. eu, Muito bom eu, ver sua tam- carinha. eu também. A gente fez duas novelas muito, muito legais, né? Uhum. Foram duas novelas maravilhosas, assim, e que deixam saudade, sem dúvida. E os elogios que eu fiz a você, Chandelle, quando eu mandei um WhatsApp para você te convidando, são genuínos, tá? Não era só para convencer você de bater papo comigo, não. Eu não sei se eu te contei isso, Chandelle, mas a primeira vez que eu te vi foi num teatro, numa peça de teatro em Ipanema, que era o Desconhecidos, que vocês fizeram dentro de um lugar pequenininho, onde as Um cadeiras ficavam encostadas na parede. E eu achei aquilo tão genial. E eu achei aquele teu personagem, primeiro, tão verdadeiro, tão. Eu falei assim: que atriz é essa que é tão verdadeira? Ela não está interpretando, ela está vivendo o personagem. Não é uma interpretação, simplesmente é aquilo ali, né? Nossa, Ca- e a cena que, enfim, você se entrega ali, né, na frente de pessoas tão próximas, eu falei, gente, é muita coragem, muita entrega mesmo, né? Eu fiquei muito impressionado. E aí eu me lembro que, enfim, eu estava trabalhando na Globo, né? Um dia eu estou vendo ali qual que era o programa ali o Louco por Elas. E eu falei, olha, a Chandelle fazendo Louco por Elas. Você faz uma gêmea, se eu não me engano, era isso? Sim, Eram duas sim, irmãs, né? Eu falei, sim. olha, aquela atriz que eu vi na peça, ela conseguiu, sabia, ela é muito boa, eu sabia que ela conseguiu alguma coisa. E aí, anos depois, estamos juntos fazendo Haja Coração e depois Orgulho e Paixão, né? Que delícia, Sim, gente, que bacana, sim. bom demais. E daí, Oh, o céu é o limite para você, Chandelle. oh, meu Deus. O céu é o limite para todo mundo que persiste. Olha, deixa eu dizer, é tão legal ver você falando de que você viu esse trabalho e que você teve essa sensação de me ver e de ver e de pensar, essa é uma atriz que está vivendo. Porque esse trabalho, para mim, é um divisor de águas. Assim, a gente tem vários divisores de água ao longo da vida, né? Mas foi fazendo esse trabalho que eu me encontrei como atriz. Olha que interessante, assim, porque todo o trabalho. Eu comecei a fazer teatro com 19 anos. E eu sou muito crítica comigo, né? Sempre fui. E no início, eu, como a maioria das pessoas, nem todo mundo, né? Mas a maioria dos estudantes de teatro são muito inseguros, né? Não se encontra direito. E eu muito crítica com o meu trabalho, eu achava muito ruim tudo que eu fazia. Eu tinha vergonha, ia fazendo as minhas peças ali, né? E saía do teatro com muita vergonha. Eu pensava, meu Deus, eu sou péssima, essa é a última peça que eu vou fazer, é a última e tal. E foi fazendo esse trabalho
né? Antes dessa peça veio antes dessa peça eu tive uma outra peça que foi um grande sucesso no Rio, que foi o Clandestinos, que a gente ficou muitos anos em cartaz, mas eu ainda era muito insegura. E esse trabalho, que foi o primeiro trabalho da minha companhia de teatro, foi um processo muito longo. A gente ficou 7 meses ensaiando aquela peça. E foi nesse trabalho que eu descobri como que eu funcionava, entendeu? E a partir dali eu falei, meu Deus, eu posso ser atriz. Agora eu saio sem vergonha, entendeu? Eu saio feliz. Claro que teatro todo dia é um dia. Quando a gente está gravando novela também, tem dias que a gente sai triste, pensando assim, porra, hoje eu não fiz bem, hoje eu não fiz a cena do jeito que eu gostaria. Mas eu falo de uma maneira geral, sabe? Eu Naquela também, peça. como diretor, muitas vezes eu saio falando, eu não fiz como eu podia. Então, Pronto, é assim. Mas assim, foi fazendo essa peça dentro desse apartamento que eu descobri como é que eu funcionava, como é que eu podia viver e não imitar ou tentar uma forma de fazer, entendeu? Foi ali que eu entendi como é que vive uma parada. Foi muito especial aquilo para mim. eu imagino e percebe-se claramente. Conta um pouco, então, para o pessoal, Chandelly, porque assim, eu vi aqui na tua bio, você começou aos 19, mas você é pernambucana, quer dizer, se você veio muito pequena, foi para Pernambuco, você se considera pernambucana. Mas como é que Sim. foi isso? Quando você teve o primeiro convite, aí você saiu de Pernambuco e veio fazer isso no Rio, já, em São Paulo? Como é que foi? Essa peça, Clandestinos, né? Ela aconteceu uma seleção, né? O João, ele lançou um site convocando atores do Brasil todo para fazer um teste para participar de uma peça, que era essa Lembrei. peça clandestina. Sim. E eu estava fazendo teatro, eu tinha 23 anos na época, eu me inscrevi lá de Recife para vir para o Rio fazer o teste. E eu vim para cá fazer o teste para essa peça, assim, que primeiro selecionava para uma oficina de um mês. Aí eu fui selecionada para essa oficina. Aí dessa oficina seriam selecionados, mas ficariam 14 atores para fazer a peça. E foi essa peça que me trouxe para o Rio. Lembrei. Mas e o cruzamento dos urbanos do SBT? Isso foi bem antes, com 19. Foi lá em Recife. Ah, isso foi em Recife. Você não veio para São Paulo, para o Rio, para isso? Não, não. Tá. Lá em Recife Entendi. foi um projeto de teledramaturgia local, né? Então foi a TV Jornal, que é o SBT local, Tá, que teve esse projeto de teledramaturgia. tá. Entendi. Bom, e aí isso justamente me leva à pauta de hoje, que é justamente o fato de um ator que tem o seu DNA nascido no palco, né? De repente ele se vê deslocado para um estúdio, né? Ele sai de um estúdio e vai, desculpa, ele sai de um palco e vai para um estúdio. E a gente sabe que por mais que a gente diga que a alma do ator está no teatro, quando ele entra no estúdio ele fala, peraí, que ferramentas são essas do palco que eu vou usar na TV e que novas ferramentas são essas que eu preciso aprender na televisão, né? Sim. E quanto você fala, meu Deus, eu não posso aplicar tanta coisa que eu estudei, ou que eu aprendi, ou que eu desenvolvi nesse estúdio, né? Quer dizer, queria que você contasse um pouquinho dessa diferença. Então, é muito diferente, mas elas não são opostas e elas são complementares. E eu vou te dizer que o trabalho na televisão me ajudou muito no teatro. Por exemplo, Clandestinos virou série, né? Na TV Globo. Sim. E quando eu fui fazer Clandestinos a série, a gente já tinha 2 anos e meio de temporada de peça. E eu descobri muita coisa. E eu não estou dizendo descobrir de personagem, não. Eu estou falando descobrir de mim, atriz. Como tornar a coisa mais orgânica, entendeu? A televisão me ensinou isso também. A fazer menor, a não precisar gastar tanta coisa, tanta pólvora para fazer. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim: pô, fulano acendeu um maçarico para acender uma vela. Então, a televisão às vezes te ensina que você não precisa acender o maçarico para acender a vela, sabe?
você só acende o fósforozinho aqui, ó, assim, pequenininho, que a câmera vai pegar. Agora, isso também depende do personagem que você vai fazer na televisão, porque às vezes o personagem da televisão também te pede grandes, né, grandes atuações e algum exagero, com perdão da palavra, assim, né? Mas tem personagens que permitem a gente coisas maiores. E personagens que vão pedir, e linguagem também, né? Porque cada novela tem uma linguagem. Eu tô falando de novela, mas assim, cada produto de audiovisual tem uma linguagem, né? Isso também acontece no cinema. Então, eu acho que a grande questão não é assim, o que eu posso fazer na televisão e como que se faz na televisão e como que se faz no teatro. Eu acho que a questão é você estar conectado com o personagem, estar conectado com o presente, com aqui e agora, sabe? Porque, por exemplo, veja bem, aquela peça que você viu no apartamento, ela não podia ser gigante, eu não podia estar com caras e bocas. Eu tinha que estar ali no pequeno, porque estava todo mundo dentro de uma salinha micro, né? Dentro de uma sala de apartamento. Era uma peça para 20 e tantos espectadores. Então, era uma peça que dialogava muito com a linguagem do cinema, né? Então, assim, em termos de linguagem, de tamanho, de atuação, isso é muito relativo, né? É muito relativo. Agora, tem uma questão que é como você se posiciona na frente de uma câmera, né? Isso tudo é coisa que a gente vai aprender fazendo. Eu me lembro que quando eu estava fazendo Cheia de Charme, que foi minha primeira novela, eu estava fazendo uma cena, acho que era com Isabelle, com Jaiminho, e de repente o Alan que estava dirigindo, falou alguma coisa assim, kill. E eu falei assim, eu fiquei perdida, e eu falei, o que é kill? Eu não sei o que é kill, entendeu? O que é kill? Boa. É, o universo técnico da TV é muito grande, né? Muito avassalador, né? É Sim. muito diferente, muito sui generis, né? Você tem que entender, ou tem que aprender também na base do chicote mesmo. Tem que aprender, não tem jeito, vai acontecer, né? Uhum. E tanta coisa a gente aprende, né? E você se lembra que eu quase te matei, né? Numa cena, né? Lá em Teresópolis, né? Depois a gente conta pro pessoal isso. Tá, Depois a gente conta como é que eu quase matei a Chandelle em Teresópolis, tadinha. tô viva, sobrevivi. Sobrevivi, Sobreviveu, todos nós sobrevivemos no final, gente. E tudo sim. fica maravilhoso. Mas você sabe que assim, a tua entrega é que permite que o diretor também vá mais fundo e queira mais e mais e mais, né? E aquela cena especificamente foi uma das cenas mais bonitas que eu já fiz. Assim, a edição. Você guarda daquela edição que eu fiz? Lembra que porque a edição que eu fiz é muito mais dramática, mais bonita, tem uma música mais legal, né? Sim, Infelizmente não sim, foi pro ar dessa forma. Enfim, a gente não sim. pode ter tudo, né? Mas É, aquilo foi uma das cenas mais bonitas que eu já fiz. Verdade. Né? também. Também. Não, essa novela, a Leila, tem um lugar muito especial, assim, para mim, em todos os sentidos, porque eu fiz grandes amigos, era um clima maravilhoso, era gostoso de trabalhar. Eu fiz uma personagem que eu me apaixonei, é muito bom quando a gente se apaixona por uma personagem, né? E eu me apaixonei por aquela personagem, eu fiz cenas lindas, lindas, e uma delas foi aquela cena que eu fiz com você, que, nossa, bonita demais. O É teu muito bom. personagem tinha uma coisa, Chandelle, que realmente era muito precioso em uma novela. O teu personagem tinha um arco dramático muito bem desenhado, do começo ao fim. A gente sabia exatamente como é que ele ia começar, como é que ele ia se desenvolver, como é que ela ia se desiludir, né? Primeiro, assim, é raro em novela a gente conseguir ver o arco dramático inteiro do personagem. Mas no caso do teu, a gente sabia. Então, isso permitiu que você construísse melhor o teu personagem. Porque Sim, você já fazia todo, de propósito, né? O teu personagem já fazia toda a família ser contra, né? E ela lá orgulhosa, falando, não, eu tô acreditando nele, porque é ele, né? sim. Então isso estava tudo tão bem desenhado, então para você foi melhor você poder brincar com isso, né? Poder causar um ponto de virada mais forte, né? Foi muito legal, né? E especificamente voltando à nossa cena, é, para mim também foi uma cena muito. Foi a primeira vez que a TV Globo fez uma encomenda para mim, dizendo: olha, não romantize o suicídio. E isso foi a primeira vez que eu falei: gente, tem razão. Olha
a responsabilidade que nós temos na hora de fazer uma cena, né? Uhum. Porque se você... A nossa novela é assistida por, não sei, eu vou chutar agora, 40 milhões de pessoas, algo próximo disso, né? Se você, dentro desses 40 milhões, que você tenha 3 pessoas que sejam ali borderline, que estão querendo se matar, você faz uma cena bonita de um suicídio, era o que estava faltando para o cara tomar, uma mulher, enfim, a pessoa tomar a decisão para se matar. Então, você acaba participando disso. Olha, caramba, quando caiu essa ficha mesmo, você olha só a responsabilidade social que nós temos, né? Sim. Então, a gente teve que fazer uma cena de suicídio com muito pouco, com nada, na verdade, nada romântico em relação à ideia do suicídio, né? E eu acho que ficou num tom preciso isso, né? Sim. E você, então, fez um trabalho, saiu com o lábio roxo, quase morrendo dentro da cachoeira de Teresópolis, né? Tadinha, a gente foi com medo, cara. A Xandete, quando ela saiu dentro daquela água, ela tava com o lábio roxo. Era inverno, não era? Era agosto, eu acho. Era inverno. Era inverno, imagina. Maio. Era início do inverno. Início de inverno, cara, em Teresópolis, cara, um frio, aquela água estava muito fria, cara. E não era só, o Malvino também, cara, o Malvino passou, Malvino resistente, né? Não, tá frio, não, tá frio, não, não tá frio, não. A sua dublê, tadinha, também, estava muito fria aquela água. Mas enfim, Sim. Ficou lindo. É uma pena que eu não... Fala, pode falar. Eu usava roupa térmica e ainda assim era muito frio. Sim, com roupa térmica, eu me lembro. É uma pena que aqui pelo Instagram eu não consigo compartilhar vídeos e tal, mas eu tenho uns making-offs tão legal. O video show fiz um making-off tão bacana dessa cena, né? Eu tenho guardado aqui um dia. Não sei se você tem, se você não tiver, eu te passo pelo WhatsApp depois. Eu não tenho. Não? Vou te mandar então. É o making-off do video show. Eu adoraria. É lindo. Não, é super bacana. Foi muito bacana a cena. Né? Linda. E aí depois... Agora, antes disso, a gente teve Haja de Coração. A gente tá pulando, eu tô falando de Orgulho e Paixão, quando você tem Haja, que também tinha um personagem super engraçado, super bacana, né? Eu gostava da Carmela. Sim. Não, isso aconteceu uma coisa tão engraçada, Lê, porque na primeira exibição, né, inédita de Haja Coração, a Carmela era muito odiada, óbvio, com toda razão, né? Ela era uma peste, ela fazia coisas horrorosas, então o público detestava. Tinha lá os momentos de humor, né? Mas aquilo não era o suficiente para que o público gostasse dela. Só que ela tem uma redenção, né? Ela, no final, há não uma justificativa, mas há uma compreensão de um trauma sofrido, de uma questão familiar, de um sentimento de rejeição. E depois depois ela faz as pazes com a Shirley, né? Que é a irmã que ela maltrata a novela inteira. Então, nessa segunda exibição, que as pessoas já sabiam, né, qual era a história da Carmela, as pessoas puderam se divertir mais com as cenas que tinham alguma graça, que tinham humor, entendeu? Então, as pessoas foram mais tolerantes, digamos assim. Porque, como já sabia que tinham histórias de trauma, as pessoas... Várias coisas no Twitter dizem assim, mas eu tenho pena da Carmela, sabe? Porque, na verdade, ela é uma menina que se sente rejeitada, ela tem um trauma, não sei o que. Ela foi muito mais aceita dessa vez. Mas legal isso. Foi uma personagem... Curioso, né? Sim. Curioso, o que é uma... Porque o Haja Coração, a reprise de Haja Coração tornou a obra não aberta, né? A obra é aberta quando ela está sendo, né? É estreia, né? Depois ela não é mais aberta. E como é que o público reage de forma diferente, né? Quando já sabe o final da história, né? É outra coisa, né? É algo como se a criança que ouve a primeira vez a história do Chapeuzinho Vermelho deve ficar apavorado, né? Que a Chapeuzinho vai ser comida. Depois ele já se diverte. A segunda vez que ele pede para ouvir a história, ele já ouve tranquilo, porque já se diverte, já sabe que no final ela não vai ser, né, engolida pelo lobo, né? Sim, exatamente. É diferente a leitura, né? Que bacana. Um beijo para a Letícia, que ela está aqui fazendo vários comentários. Um beijo, Letícia. Ela já fez vários comentários. Enfim, é que a gente não consegue acompanhar, porque ou a gente conversa ou a gente lê, né? Mas só para dizer que... Pois é, eu também estou tentando fazer as duas coisas, eu confesso que não é meu forte também.
O Ed que perguntou para você se adaptar aos termos técnicos de TV. Apanhou um pouquinho? Olha, o principal é não se desesperar, é assumir que você está aprendendo. Quando a gente assume que a gente está aprendendo, e aí a gente para de fingir que sabe, que sabe fazer as coisas, que já sabe de tudo fica mais tranquilo, assim. Eu agora não me lembro mais se eu apanhei muito. No começo tudo é um pouco mais difícil. Depois a gente. Até hoje eu não sei de várias coisas, tá? Ale, não é. Quantas pessoas que você trabalha sabe o que é direita de câmera, esquerda de câmera? Fala pra mim. 10%. Não, o problema é o seguinte: temos que começar, a pergunta tem que ser anterior a essa. Quantos atores sabem qual é a direita e qual é a esquerda, né? Essa é a primeira pergunta, né? Depois que eles souberem qual é a direita e qual é a esquerda, aí você vai para a aula número 2. Qual que é a direita e a esquerda da câmera, né? Exatamente. E aí, para a terceira aula, é a direita de quadro, né? Olha para a direita de quadro. Enfim, não tem problema. Não tem problema. Normalmente a gente fala, olha para o lado, não, olha para o outro, né? Ou quando você fala, olha para a direita, aí você olha para a esquerda, a gente fala, não, a outra direita, né? Aí você dá certo. Tá tudo certo, né? Isso aí, exatamente. O importante é a gente ter paciência com o coleguinha. Mas você sempre foi super paciente, Chan. Você sempre Sim. foi. Eu vou te falar, quando eu via você brava, e todo mundo fica bravo, eu entendia porque você estava bravo, e eu também estava bravo porque você estava bravo, porque fazia sentido. Entendeu? Eram coisas que eu também não admitiria, entendeu? E é uma pena, porque tem coisas que realmente a gente. É uma pena, mas a gente não admite mesmo, que não deveriam acontecer. Né? Não acontecem. É uma panela de pressão aquilo também, né, Chandelle? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É tanta gente, tanta. Novela é uma coisa mais. É uma rapidez. Rápido, né, Ale? Tudo muito rápido, assim. Tem dias que você Muito. chega e você faz 3 cenas. Eu digo, não vocês diretores, porque vocês sempre fazem Fazemos um todas. volume absurdo de cena. Eu digo pra gente ator, né, que é escalonado. Então, assim, tem dias que a gente chega lá e faz 3, 4 cenas e opa, tranquilo. Tem dias que a gente vai lá e faz 18, né? E aí é aquela loucura. Vocês estão sempre fazendo de 20 para lá, às vezes 30, 35. Se está no estúdio, é 35, né? É barra pesada. É, É barra é pesada. barra pesada. Não, e a quantidade de texto. E você sempre foi muito boa de texto, Chandelle. Assim, eu nunca vi, nessas 2 novelas que eu fiz com você, eu não lembro de um dia que você tenha esquecido o texto. De verdade. Oh, obrigada. Não lembro. Obrigada. Isso vale ouro, porque uma vez que você domina o texto, você pode brincar com ele, né? Se você está Sim, preocupado, se você está gastando metade da sua atenção, da sua energia, tentando lembrar do texto, olha quanto você perdeu de poder brincar com a cena, de prestar atenção em outras coisas, de poder fazer um gracejo ali com. Né? Lembra que a tua personagem gostava de ficar comendo fruta o tempo inteiro, a Carmela? Ficava comendo o tempo inteiro? Eu lembro, olhava pra você. Xander, você está comendo de novo? Aí você falou, sim, é uma marca da personagem, comeu o tempo inteiro. Aí eu falei, tá. Ale, sabe o que eu me lembro? Eu vou te dizer uma coisa que você me disse. Você falou assim, você tá comendo de novo? Eu digo, eu inventei isso, que essa personagem come o tempo todo, come o tempo todo. Aí teve um dia que eu tava comendo e falando, assim, com a boca aberta, aí ele falou assim, Chandelle, mas assim, come só com a boca fechada e falando com a boca fechada, porque senão as pessoas não vão ter nem empatia por você. Que eu falei assim, ela é má mesmo, vou fazer ela comendo com a boca aberta e não sei o quê. Aí você falou, não, come com a boca fechada só pra rolar uma certa empatia, assim, porque senão a galera vai ter muito. Tá bom, né? Obrigada. Eu me lembro. É que tava começando a ficar tão desagradável, cara. Não tava fotogênico aqui, eu tava nojento. Aí eu falei, não, guarda um pouquinho só de dignidade ao personagem. Isso, exatamente, Chandelle, menos, não precisa tanto, né? Mas é sempre melhor quando o ator contribui e o diretor tira um pouco. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Senão você vai virar uma água de salsicha ali sem fazer nada, esperando que o diretor traga tudo para você, o que não vai acontecer. Não sabe, não é tempo. Não. Né? Então é tão legal quando o ator contribui.
sabendo também, assim, saber a hora de contribuir também, né? Quando tiver, pô, pegando fogo ali, coisa explodindo, também não adianta você querer reinventar a roda ali, né? Então, É, tá pá. certo. Rapidinho, só porque eu acabei de ver que a minha mãe e a minha irmã estão aqui. Ai, meu Deus, que amor. Beijo, mãinha. Beijo, Naná. Ai, que fofinhas. Parabéns pela filha e pela irmã que vocês duas têm. Adorei Oh, trabalhar com o Candélio nas duas novelas que nós fizemos. Muito ai, bacana. estão orgulhosíssimas agora, Leto, falando isso. Não, mas Toda. realmente, realmente. Agora, olha que curioso, né, Chandélia? Assim, existe um conflito, né, de quando da natureza da TV com a excelência do artista, né? Que ele se vê provavelmente engaiolado, né? Eu acho da mesma maneira que nós diretores nos vemos engaiolados também para fazer uma decupagem e contar uma história como a gente acredita, e a gente vê que existem limitadores ali de tempo, de orçamento, até mesmo de linguagem, e que deixa a gente um pouco frustrado. Para vocês, atores, certamente existe também um pouco essa limitação. Eu, algumas vezes, Chandelle, me corrija se eu estiver errado, eu percebia uma certa pequena frustração sua de falar, poxa, eu podia contribuir com uma coisa tão bacana artisticamente essa cena e não me deixam, ou até o veículo não deixa. É verdade isso? Você sentia isso? Ale, eu acho que é inevitável, assim, mas é isso, é pela natureza do veículo, é como você colocou. Não tem como. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acho que tem a ver com o tempo, com maturidade, a gente vai ficando mais calmo, vai entendendo algumas coisas, mas às vezes foge um pouco do nosso controle. Não tem como se fazer 35 cenas por dia e as cenas saírem assim com a excelência que a gente gostaria. E a gente precisa ter paciência, eu digo, a gente é ator mesmo, o diretor, ter paciência para compreender isso. Só que a gente, veja bem, você faz 35 cenas por dia. Tem dia que eu vou lá e eu faço três, né? Aí as três, para mim, são muito importantes, né? Às vezes no capítulo tem uma cena minha, então aquela cena para mim é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, existe uma quantidade gigantesca de coisa. E as 35 cenas precisam ser cumpridas, né? Pendurar a cena no estúdio, a gente sabe que é muito ruim, porque atrasa muito o andamento, né, de uma novela, de uma gravação. Então, às vezes, a gente fica assim, putz, eu queria tanto que essa cena fosse feita com mais cuidado. Às vezes não dá mesmo. Às vezes não dá, não é porque o diretor não quer, não é porque a equipe, é porque não dá mesmo, porque a coisa tem. E assim, às vezes a gente volta para casa frustrado e no outro dia a gente faz uma cena muito boa e sai feliz pra caramba e fala: pronto, hoje eu fiz uma cena muito boa, isso aqui valeu, né? Mas é com o tempo que a gente vai. Porque, por exemplo, veja bem, eu fiz uma novela inteira com Vera. Eu não via Vera saindo, muitas vezes frustrada, como eu saía algumas vezes. Mas é porque para Vera estava tudo maravilhoso? Não, é porque ela tem experiência, porque ela sabe que vai ter dia que não vai dar para fazer com a excelência que a gente gostaria, né? São horas de voo. A Vera, né, cascuda, tá ali fazendo aquilo há muito tempo. Então é isso. Daqui a pouco, né, com o tempo a gente vai aprendendo a ser mais tranquila mesmo, a dizer, tá tudo bem, amanhã eu faço uma melhor. É isso. É porque a gente é muito rigoroso com a gente, né, Ale? É muito, eu sou muito rigorosa e preciso, estou aprendendo a ser um pouco menos. E às vezes eu deixo transparecer, tanto é que você algumas vezes percebeu. Nesse sentido, somos parecidos, Chanel. Eu também, quando eu comecei a dirigir, eu também ficava desesperado que a cena não saía exatamente como eu queria. Eu demorei um pouco para entender que é um pouco a natureza da TV, não vai sair exatamente como você queria, e tudo bem, porque amanhã tem outra cena para fazer. E depois tem outra. E depois tem outra novela, entendeu? E é assim, essa é a coisa. Você vai pegando, vai acertando, entendeu? Né? Funciona É dessa isso. forma. Agora, pelo jeito não, você é disciplinada. Isso te ajudou na tua Tô. carreira, a disciplina? Ale, eu sempre fui muito disciplinada com o meu trabalho. Na vida tem várias coisas que eu gostaria de ser tão disciplinada como eu sou no meu trabalho, porque eu levo muito a sério mesmo, e não quer dizer que levar a sério é ser sisuda, é não conseguir se divertir.
Mas para mim é muito importante isso que eu faço. E eu já tive uma experiência de não levar tão a sério o trabalho. E no final, eu ficar muito desapontada comigo com o resultado. Então, essa experiência de ter feito isso foi ótimo para mim. Porque eu falei, eu nunca mais vou ser... Eu não fui nem negligente, mas assim, eu nunca mais vou... Não vou levar isso aqui como se fosse o trabalho mais importante da minha vida. Porque o preço para mim é muito caro depois, sabe? De não ter tido a disciplina que aquele trabalho precisava, que aquele trabalho merecia. E eu fico feliz sabendo que eu dei o meu melhor. Agora, é muito bom você entender assim que, olha, dar o meu melhor não quer dizer que vai ser perfeito. Isso é fundamental, você ter essa tranquilidade. Dar o seu melhor, às vezes, a coisa nem sai tão incrível, mas pronto, mas eu dei o meu melhor e é isso que eu posso fazer. Entendeu? Pronto, e é isso. Agora, sou disciplinada mesmo, porque é assim que eu sei ser, assim, dentro do meu trabalho. Como eu fico eu acho que ajuda muito a disciplina. Agora, uma coisa que eu aprendi, Chandelle, é que, assim, eu pelo menos, estou falando de mim, eu sou um cara muito planejado, né? E às vezes o planejamento ele é importante, mas desde que ele não te engesse, né? E talvez isso se aplique também a vocês como atores, porque é legal vocês trazerem a proposta da cena, estudar e tal, mas não pode estar engessado, porque a gente não sabe, nem você, nem eu, sabemos se a gente vai conseguir fazer exatamente o que a gente planejou na hora, né? Porque é uma chuva que cai e a gente tem que adaptar a cena para outro lugar, e se a gente tiver já pensado em fazer a cena dessa forma, pronto, não vai ser mais dessa forma. Então eu também, uma coisa que eu me desconstruí um pouco foi isso, tipo, olha, estuda, mas não vem... Tem que ser assim, entendeu? Porque a vida não é assim. Televisão muito menos, entendeu? E aí você se fecha pro jogo, né, Ale? Porque a pessoa que vai contracenar contigo, o diretor, vai ter coisa para somar. Se você chega com um negócio muito fechado na tua cabeça, tu se fecha pro jogo, vai ficar, né? Não vai ter conversa, né? A atuação é conversa, é diálogo, é escuta. Se você chega pronto demais, não tem escuta. Assim, eu defendo que o ator ele tem que ter um conhecimento bem 360 graus do set de gravação. Acho que ele tem que estar naturalmente ali como personagem e tal, mas tem que ter um olhinho ali, um olhar periférico para ver câmera, luz, continuista, né? Você conseguiu desenvolver essa capacidade nesses trabalhos que você fez em televisão? Olhar para fora da cena? Olha, cara, essa pergunta para mim é difícil, sabia? Porque eu acho que nem sempre eu consigo. Já aconteceu muito de eu estar fazendo uma cena e não saber direito o que eu estou fazendo, não. Isso já aconteceu, sabia? Não, eu não saber direito o que está acontecendo. Mas eu sei. Porque são muitas coisas. Às vezes, você não se entendeu ainda direito com o direito. Ó, vou te contar uma coisa aqui. A primeira cena que eu fiz em Haja Coração, por exemplo, eu não conhecia o Fred. Hoje, eu e o Fred, eu já trabalhei, né? Já fui dirigida muitas vezes pelo Fred. Hoje eu entendo muito logo o que o Fred quer. A gente tem um diálogo super... Eu entendo ele, ele me entende, não sei o quê. Mas na primeira cena de Haja Coração que eu fui gravar com o Fred, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Porque o Fred é muito rápido. Então eu cheguei ali, ele dizia assim, olha então, aí que vai ficar aqui, não sei o quê, aí a câmera aqui, não sei o que lá. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Depois, eu conversando com outras pessoas, falando assim, meu Deus, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo também. Ele é muito rápido, entendeu? Às vezes isso acontece, da gente não estar muito entendendo. Mas mesmo assim, a cena funciona, a cena acontece, entendeu? E eu vou te dizer, às vezes, quando a gente não sabe o que está acontecendo, acontecem as melhores cenas. Às vezes a gente fica querendo controlar tudo, não sei o quê, e a cena sai meio... Mas tem uma outra coisa, que você ter um diálogo bom também com os câmeras é um negócio maravilhoso. Eu sempre fico assim, conversando assim, eles falam assim, não, vira mais pra cá, ó, fica aqui é melhor, não sei o que lá. Você tá ligada nessas outras pessoas que estão no teu entorno é fundamental. Mas é isso, tudo é tempo também, né? A gente vai fazendo e vai entendendo.
Tem um pessoal fazendo umas perguntas aqui, no particular. Qual Ah, método de preparação você se identifica mais? Cris Malta Make fez. Cris, minha amiga. Qual o método de preparação que eu me identifico mais? Exato. Olha, Cris, eu não sei te responder qual o método de preparação, não, tá? Eu já fiz alguns diferentes para. Teve novela que a gente que teve um determinado tipo de preparação, bioenergética, não sei o quê. Teve outros para outros trabalhos, que eu fiz trabalho com coach, que era só leitura de texto. Eu acho que cada trabalho pede um tipo de preparação. Vai ter trabalho que vai pedir um trabalho, né? Que vai pedir uma preparação com mais vigor. Enfim, eu acho que cada trabalho pede uma coisa. Assim como cada trabalho também pede um nível de concentração, eu acho, sabe? Eu já fiz peça que a coxia era muito dispersa. E isso combinava com a peça que eu ia fazer. E eu já fiz peça que eu precisava estar, antes de começar a peça, muito reservada, porque aquele trabalho me pedia aquilo. Então, eu acho que cada trabalho diz qual é o tipo de preparação, que tipo de concentração, né? Que energia que você tem que estar antes. É assim, eu não tenho uma coisa fixa, não. Ela mesma também perguntou para você falar um pouquinho da relação do caracterizador e a criação do personagem. Para eu falar um pouquinho sobre isso, olha ela, Cris de Malta. Ela também, a mesma, a Cris. É porque ela é caracterizadora, então. Ah, por isso. Tô ligada nela. É, cara, a relação da caracterização é com o quê? Com o ator com criação de personagem? Qual foi a pergunta? Do caracterizador com a criação do personagem. Sim. Ó, é fundamental, né? A caracterização não é a primeira coisa que vem para mim na hora de uma criação de personagem. Mas à medida que essas informações, né, com o estudo, vêm surgindo, é muito importante, porque uma coisa influencia muito na outra. E aí, o diálogo entre ator e atriz e o caracterizador, eu acho que tem que ser uma coisa. Tem que ter muita escuta, tem que ter muito cuidado, porque é muito ruim também quando a gente imagina que o personagem tem uma cara, tem um jeito, e o caracterizador diz: não, eu acho que é assim. E aí ferrou tudo, porque para mim é uma coisa, para o caracterizador é outra, e aí, sabe, mas quem vai fazer sou eu. Ao mesmo tempo, o caracterizador, todo mundo, o diretor, todo mundo tem uma ideia do que é esse personagem, qual é a cara que ele tem, se ele usa franja, se não usa franja, né? Se, enfim, e eu acho que esses dois profissionais, né, a atriz e a caracterizadora, tem que estar num diálogo, assim, ninguém pode passar por cima de ninguém. Porque, primeiro, que quem entende de caracterização é o caracterizador, mas quem entende da minha personagem sou eu. Então, assim, vamos conversar e aí a gente cria um negócio junto, sabe? Eu acho que tudo é conversa. Eu costumo dizer que vocês conhecem mais o personagem de vocês do que nós diretores, porque a gente tem que se preocupar com 80 personagens, você tem que se preocupar com uma só. Perfeito, perfeito. Por isso É que isso. eu troco muito com o ator para saber, porque você vai dormir com o personagem, eu não, né? Então, Isso. Pô, tem que mas saber mesmo. esse seu pensamento, essa maneira, esse seu olhar é fundamental no diálogo com o ator. É fundamental, porque eu vou te dizer um negócio. Eu falei assim, pô, Léo, quando você me ligou, me mandou mensagem dizendo, ó, tô te chamando, vamos fazer isso, vamos fazer a live para falar. E eu disse, pô, a gente se entende tão bem, eu gosto tanto de trabalhar com você, a gente se entende tão bem no set, porque você faz uma coisa que eu acho muito importante, que é isso que você disse, não dá para chegar com uma coisa tão pronta a ponto de engessar. Eu acho muito ruim quando eu chego no set e o diretor já sabe que eu chego aqui, aí eu ando para cá e me diz exatamente qual é a minha marca e não me deixa inventar nada. É sobre. Por isso que eu fico usando essa palavra diálogo o tempo inteiro. Porque é sobre isso, né? Assim, eu também. Eu sou criadora, eu sou atriz criadora.
eu estudo a cena em casa, eu imagino que aquilo tem um ritmo, tem um jeito. Às vezes me mandar sentar naquele momento não é legal para mim. Às vezes o diretor é muito estudioso, né? Assim, e aí decupa aquela cena inteira. Imagina que a câmera agora eu sento e depois eu levanto, mas eu não sinto que eu tinha que sentar naquele momento. Aí eu vou fazer aquela marca só porque o diretor quer que eu faça, né? E a gente nunca teve esse problema, né? Eu e você, a Não, gente nunca teve. Sempre hum, foi. não, Quando não, você chega. pelo contrário, quando eu percebi que você tinha essa postura ativa, pensante, que contribuía, eu comecei a dar mais asas ainda para você, porque eu acho importante isso. Eu não consigo, eu não considero o ator um macaco de imitação, entendeu? Não é, você chega lá, você vai fazer assim, e ele é uma folha em branco que vai repetir o que você falou. Não é, ele é um ser, ele é um artista que contribui, né? Cabe a nós, diretores, extrairmos o melhor de vocês na hora, né? E eu nunca vou esquecer, Chandelle, no dia que você chegou para mim, era uma cena que se passava dentro do escritório do Beto, em que Hum, a Carmela vinha fingir que estava sendo assediada por ele e fazia um escândalo. E eu me lembro que você falou, Ale, isso aqui é muito delicado, cara. Isso aqui é um assunto muito delicado, porque não dá para brincar de fingir que você está sendo assediada, porque você está tirando a força dos reais, das reais declarações de assédio. Porque você está começando a tornar isso como sendo uma coisa, olha só, tá vendo? As pessoas elas falam que estão sendo assediadas dessa forma que nem a Carmela está fazendo. E eu me lembro que você teve uma postura muito defensora da causa e falou, Ale, não podemos fazer assim. Aí eu me lembro que eu acionei o Daniel, liguei para ele, falei com o Fred, entendeu? Foi graças à tua postura de vou defender o ponto de vista feminino e correto que a gente fez uma cena que ficou muito melhor. E o Daniel agradeceu. O Daniel falou obrigado por ter me defendido, né? Porque a gente estaria com a bunda na janela fazendo a cena exatamente como ela estava escrita, porque ela podia ser mal interpretada, né? Pelos haters de plantão, né? Então, é fogo como é que a gente pode cair sem querer numa armadilha por causa de um discurso mal colocado e mal interpretado, né? Então, venho te agradecer agora por ter levantado essa bola nessa cena de Haja Coração. a gente sempre se entende, Ale. A gente sempre se Legal, entende. legal. Assim, é normal que muitas vezes as contribuições em excesso do elenco deem uma pequena irritada no diretor quando ele tem um plano de gravação muito apertado, muito cheio, né? Então, eu não vou mentir, não, que às vezes né, a gente está com tanta coisa na cabeça e aí o ator ou a atriz, né, que questiona a marca, mas por que eu não posso andar para cá e para lá? E na cabeça do diretor, gente, tanto faz para lá ou para cá, eu só quero gravar essa cena, sabe? E às vezes para o ator não é tanto faz, às vezes né, ele acha que o personagem realmente não faria isso, né? E a gente com tanta coisa na cabeça, tanto faz, né? Entra Sim, por sim, aqui, senta, faz o que você quiser. sim, sim, sim. Tudo é bom senso também, né, da gente. Porque às vezes tem coisa que dá pra gente dizer, tudo bem, eu acho que eu não ando para aquele lado, mas também não tem problema eu ir agora para aquele lado, sabe? Para facilitar as coisas. Eu acho que tudo é isso, é bom senso, é a gente entender quando vale a pena a gente dizer, olha, essa marca não vai rolar. E quando não, quando tipo assim, tudo bem. Essa marca dá para fazer, sabe? Tá tudo certo. A gente tem que entender isso, não gastar munição à toa. É entender assim, e são muitas cenas para fazer por dia. O diretor ou a diretora tá ali, às vezes, né? Meu Deus do céu, eu preciso cumprir com o cronograma de hoje, com o roteiro de hoje. Então, assim, eu vou encher o saco dele por causa dessa besteira, não. Isso aqui passa. Quando valer a pena, né? Aí ele vai me ouvir. Tipo isso que você está dizendo. Tem hora que a gente tem tanta coisa. Então, assim, pô, eu vou encher o saco da Lê por causa disso? Não, vou encher o saco dele, porque aí quando eu falar, ele vai me ouvir. Se eu ficar enchendo o tempo todo, ele vai me achar chata. Exatamente. Daí é inteligência emocional, entendeu? Tem que saber, não tem jeito. Né? Me diz uma coisa, é,
olhando para trás, tá, Chandelle? Quando você foi descoberta lá no teatro, chamada para fazer teste de TV, qual o erro que você acha que você podia ter cometido que você ia perder essa oportunidade? É uma pergunta meio difícil de responder, mas eu queria que você tentasse, na verdade, compartilhar com atores que estejam começando a carreira, que estão vendo aqui a live, para você falar, olha, se você for uma vez tiver uma oportunidade, fazer um teste, for chamado, cuidado para não fazer isso, porque isso pode te fechar as portas. Eita. Eita! É difícil essa Não, Chabelle, pergunta. você sabe, é muito óbvio isso, vai. O que você não pode fazer logo É no óbvio. início das primeiras vezes que você vem? O que você pode fazer que do tipo, ih, cara, não vou trabalhar com essa pessoa, não. Ah, ué, você não pode. Então, deixa eu pensar. Assim, você fala da minha primeira oportunidade de TV. Quer dizer, não precisa pensar. Sim, a sua primeira oportunidade, mas assim, você imagina o que é um erro que um ator iniciante pode acabar fazendo que vai comprometer o nome dele, que vai atrapalhar o início da carreira dele, entendeu? Olha, eu acho que talvez, assim, é deixar. É virar uma estrela, talvez. É deixar a coisa subir pra cabeça. É não levar o trabalho a sério. É ficar no oba-oba. Pronto. Eu acho que levar a coisa no oba-oba, como se fosse fácil, como se fosse, sei lá, fama, como se fosse algo, sabe? Eu acho que o oba-oba faz um ator se perder. Eu acho que se você mostra, pronto, foi fácil mesmo. Eu acho que se você mostra comprometimento e disciplina, se os diretores que estão ali percebem que você está atento no set, que você está concentrado, eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque eu me lembro assim de uma vez, na primeira novela que eu estava fazendo, eu fiquei com muito medo assim. Se minha irmã estiver aí, isso até envolve ela, nem sabe disso. A minha irmã, ela foi no visitar o Projac. E ela tinha ido sozinha, eu tava gravando. E ela chegou na portaria, e eu tava num intervalo, era uma gravação de evento, assim, sabe, de festa, cena de festa, assim, com um monte de gente. E eu fiquei nervosa, assim, tipo, caralho, minha irmã, não sei o que lá. E eu saí sem avisar. Olha que loucura. Saí sem avisar a assistente de direção. E eu dei o azar de me procurarem nesse momento. Eu fui buscar a minha irmã na portaria e eu levei uma bronca. E nesse dia, assim, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, entendeu? E isso aconteceu uma vez. Eu sou muito atenta, disciplinada, mas eu acho que tem a ver com isso, assim. E eu fiquei com muito medo, assim, de acharem que eu não levava a sério o negócio nesse dia, sabe? Fiquei com muito medo de acharem que eu achava que aquilo era oba-oba, porque nunca foi. Mas, enfim, foi de alguém que não sabia direito fazer as coisas. Mas eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que as pessoas, os diretores, né, as pessoas que trabalham ali, leva muito em consideração o quanto você leva a sério. O José Brito perguntou aqui o que você falaria para a Chandelle de 15 anos atrás? 15 anos atrás, eu tinha quantos anos, minha gente? Eu tenho 36 agora. Faz conta aí, Ale. 15 anos atrás. Tinha 17. E 17, eu tenho 36, Ale. Eu tinha 17? Ah, não. Você tem 36? Tenho. Ah, Eu não tinha sabia. Não. 15 a 21. 21. 21. Ah, fiquei até com saudade de mim com 21 anos, a bichinha. Ai, meu Deus do céu. Eu diria assim, olhe, continue tendo calma, mas se ligue, viu? Não fique tão calma assim, não. Corra, Lola. Corra, se ligue, porque a vida é difícil, mas é boa. Mas eu diria assim, vai dar certo. Vai dar certo. Algumas coisas que você está pensando assim de... Ah, fiquei perdida. Peraí, deixa eu voltar. Eu diria, aquela que está levando muito a sério essa pergunta. Está levando muito a sério, que eu falo dessas coisas na minha terapia.
Eu falaria para mim com 21 anos que sim, tenha calma, sim, leve a sério, sim, entenda que você tem que se divertir, mas saiba que você tem que também. É porque eu tenho o meu tempo ali é muito desgastado, entendeu? Eu sou tranquila demais. Aí às vezes as coisas passam assim, ó, na minha frente, porque eu sou tão tranquila que eu fico assim, as coisas vão acontecendo no tempo certo. Aí às vezes tudo que eu tinha que fazer era correr. E aí eu não corro, fico achando que não, o que é meu vai vir, não sei o que lá, entendeu? Às vezes eu tinha que correr atrás do negócio. Então, eu diria isso para a menina de 21 anos, olha, tenha calma, mas não confunda calma com estagnação, não. Pronto. Diria isso para ela. Tá satisfeito? Sábio, sábio. É, provavelmente eu diria o mesmo para mim também. Um pouco mais de tempo atrás. Pronto. Deixa eu te falar uma coisa, mais um elogio para você, tá? Não vai ficar besta não, hein? Oh, Eu conheço muitas atrizes que têm uma dificuldade muito grande em anular o sotaque na hora de uma cena. E você e mais tá lá, mais umas duas ou três conseguem muito facilmente assim cortar o sotaque. Isso foi uma disciplina sua? Você fez isso sozinha? Você precisou de fono? Como é que foi isso para você? Ale, eu vou te dizer, isso foi porque eu nem sei se isso foi tão bom. Quer dizer, no final das contas foi. Eu acho que eu tenho uma boa escuta mesmo para isso de sotaque, de sei lá, eu tenho facilidade assim. Tanto é que eu achava, quando eu fui fazer Carmela, que tinha que fazer aquele sotaque de São Paulo, né? Eu pensei assim, vixe, estou ferrada, não vou conseguir por causa dos R's, né? Mas foi tranquilo para mim, assim. Eu peguei com uma certa facilidade. E ali eu entendi, porra, eu tenho facilidade para isso mesmo. Mas eu acho que isso deu entender facilmente, assim, como é que eu consigo atuar num sotaque que não é meu. Não foi nem por uma coisa boa, não. Talvez tenha sido por uma coisa ruim. Que eu assisti tanta televisão quando eu era jovem, né? Quando eu era adolescente, criança, e eu via tanto um sotaque que não era meu, que eu acho que eu entendi na minha cabeça que atuar era falar de um outro jeito que não era com o meu jeito, entendeu? Era com o sotaque que eu via na novela, que é o sotaque do Sudeste. Então eu acho que eu interiorizei isso, assim. Então, não sei, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu comigo, mas claro que eu devo ter um facilitador, eu tenho uma facilidade em ouvir um sotaque e conseguir reproduzir. Agora, tem uma coisa também que o meu sotaque é muito misturado, né? Eu misturo Pernambuco lá com o Rio de Janeiro. E isso acontece, eu acho, porque eu me identifico muito. Eu moro aqui no Rio há muitos anos, né? Há 13 anos. E eu me identifico com esse lugar, né? Eu me sinto um pouco carioca mesmo. Então, eu acho que com tudo que a gente se identifica, a gente assimila, né? Isso não acontece em todo lugar que eu vou. Não é todo lugar que eu vou que eu assimilo o sotaque, mas em alguns lugares eu assimilo. Quando eu vou para Bahia, eu assimilo o sotaque do baiano. No interior de Pernambuco, que é um sotaque muito diferente de Recife, eu assimilo esse sotaque porque eu vou me identificando com a coisa e vou meio que. É antropofagia, né? Vou comendo mesmo assim, e aquilo faz um pouco parte de mim. E a fala, porque a fala não é só fala, fala é cultura, né? Fala é personalidade, assim. Então, o jeito que você fala diz quem você é. Então, eu me identifico muito com o Rio de Janeiro, então esse sotaque também tá em mim, entendeu? Tá tudo misturado. Eu misturei um monte de assunto. Tu me perguntou uma coisa, eu misturei aqui, mas eu acho que eu respondi, né, Ale? Não, respondeu, claro. Imagina, era isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, o tempo voou. Já são 5 para Acabou? as 9, meu Deus. Tanta coisa, a gente não conseguiu responder tudo que as pessoas perguntaram, meu Deus do céu. É muita coisa. Mas então, Chan, faz o seguinte, teoricamente, a gente tem muito ator aqui acompanhando a nossa live, né? E como eu te falei no início, as pessoas realmente admiram muito o teu trabalho. Você representa aquela atriz que tem formação de palco, de teatro, e que leva muito a sério. Não é uma atriz só de novela, é uma atriz muito completa mesmo.
E eu acho que é o tipo da atriz que os grandes atores admiram, entendeu? Então, pelo fato de você ser essa pessoa tão que as pessoas que olham para você e tal, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para compartilhar para essas pessoas, com essas pessoas, o que você aconselharia talvez nesse início de carreira, ou pessoas que ainda não encontraram o caminho delas, alguma coisa inspiradora. Olha, eu diria para quem está começando, né, para quem está estudando teatro, eu diria para essa pessoa se perguntar por que que ela escolheu, por que que ela quer fazer teatro, por que que ela quer ser atriz e ator, né? Essa pergunta é muito importante. Talvez seja mais importante do que, primeiramente, do que a resposta, porque essa resposta no início pode ser um pouco confusa mesmo. Mas é importante se perguntar sempre. E se não souber, se pergunta de novo. Porque muita gente, eu acho, começa a querer ser atriz, querer ser ator. Eu entendo, assim, porque é muito fascinante mesmo, né? Essa profissão. Você vê a gente na televisão, né? A gente se emociona com novela, com filme. Então, eu entendo o fascínio. Mas é importante se fazer essa pergunta, porque eu acho que muita gente vai chegando sem saber muito por que está aqui, por que escolheu isso. E às vezes é só porque ela quer ser famosa. E não tem problema nenhum querer ser famoso. Mas essa profissão é mais que isso. Você pode ser famosa de muitos outros jeitos, né? E hoje em dia tem mais jeitos ainda de ser famoso. Você pode ser famoso de várias maneiras e ok, não tem problema nenhum, tá tudo certo. É ótimo ter gente famosa legal pra gente se inspirar. Mas esse ofício tem a ver com... Esse ofício requer responsabilidade, sabe? Eu acho. E às vezes, quando você é muito novo, nem precisa trazer esse peso da responsabilidade. Mas é importante se perguntar assim: por que eu quero fazer isso? Qual a importância disso para mim, para os outros? Sabe? Porque eu comecei a fazer teatro ali no ano que eu estava estudando para o vestibular de um curso que não tem nada a ver com teatro, que era serviço social. E foi no mesmo ano que eu passei no vestibular. E aí eu comecei a fazer a faculdade e fazendo o curso livre de teatro. E eu fui me apaixonando muito pelo teatro, muito. E à medida que eu ia me apaixonando pelo teatro, eu ia me desinteressando pela faculdade. Mas a faculdade, para mim, tinha uma importância. Eu fazia serviço social. E eu dizia assim, pô, mas eu tô gostando de fazer teatro, eu tô achando divertido, mas eu não sei o que eu faria com isso. Eu tô achando legal, eu tô achando divertido. E também é muito importante se divertir. Diga. A live cai sozinha, amor. Sinto muito. A gente tem mais Ah, 30 segundos de live. Não temos o que tá bom. fazer, tá? Já foi. Gente, Mas eu acho que já deu o queria recado. agradecer muito, amor. Quem quiser falar com o Telo é o cara que é o responsável pela plataforma Opa. Quem quiser se cadastrar na plataforma, pode falar com o Telo. Aqui está cadê o... Aqui, fala comigo. A live vai acabar agora. Amanhã temos Arena Opa, que é exclusivo para os assinantes da plataforma. Quem se interessar, entre em contato com o Telo. Amanhã, Hugo de Souza, nosso diretor Hugo de Souza, vai estar com a gente na Arena Opa. Um beijo, muito obrigado. Oi. Também, Beijo. beijo. Até mais. Tchau, tchau.